Você faz ideia de quantas mulheres já se foram em silêncio, acreditando que não deixaram impacto algum? Quantas carregaram nas costas o peso da invisibilidade, enquanto ele seguia calado, como se nada tivesse mudado? E se eu dissesse que por trás do silêncio dele há um eco surdo de perda que ele não ousa traduzir em palavras? Homens que sentem a ausência, mas não dizem nada, habitam um território interno onde o orgulho, a negação e o medo constroem muros invisíveis. Eles não foram ensinados a verbalizar a dor, a saudade, o arrependimento. Foram condicionados a controlar, a não demonstrar, a calar. E nesse silêncio aparentemente impenetrável, existe uma alma inquieta que tenta não se afogar em lembranças. Quando ela vai embora, o mundo dele não desmorona visivelmente. Ele não corre atrás na mesma hora. Ele não implora, não expõe. Mas dentro algo se rompe, algo que ele mesmo não sabe nomear. Carl Jung dizia que aquilo que não se torna consciente se manifesta como destino. E ali, na ausência que ele finge não sentir, começa um destino silencioso, o de carregar o vazio sem compreender sua origem. Ele segue a vida, trabalha, ri, encontra outras pessoas, mas há instantes breves, entre um gesto automático e outro, em que o inconsciente escapa do controle. É no meio da madrugada, ao ver um objeto esquecido. É ao escutar uma música, ao sentir um perfume no ar. Pequenas fagulhas que o lembram do que perdeu. Ele não fala disso porque não sabe como, porque não aprendeu a lidar com aquilo que o toca profundamente. A verdade é que o homem que sente sua ausência, mas não diz nada, não é frio. É travado emocionalmente. O silêncio dele é o reflexo de uma batalha interna entre querer manter o controle e não saber como acolher a própria fragilidade. Ele não sabe pedir desculpas, mas se culpa em silêncio. Não sabe demonstrar saudade, mas revisita mentalmente cada cena. Não manda mensagem, mas entra no seu perfil. Ele tenta substituir, mas percebe que não é possível replicar conexão verdadeira. Esse tipo de homem carrega a sombra do vínculo não resolvido. Ele sente que algo essencial foi perdido, mas nega esse sentimento. E isso leva a se distanciar ainda mais da própria alma. A sombra dele, como Jung explica, é tudo aquilo que foi reprimido ou rejeitado dentro de si. E sentir sua falta, para ele, é reconhecer que algo o tocou profundamente, que alguém ultrapassou suas barreiras. Mas admitir isso significaria reconhecer que ele não estava no controle, que ela o afetou, que ela era importante. E para um ego frágil, treinado para parecer forte, isso é insuportável. Então ele prefere silenciar, fingir que nada aconteceu, porque o silêncio para ele é um escudo, ainda que seja um escudo que o isola de si mesmo. E no fundo ele espera que ela volte, que ela rompa o silêncio, que ela pergunte como ele está, que ela diga algo, porque ele não sabe dar o primeiro passo. Mas quando ela não volta, ele não diz nada, ele só sente, e sente cada vez mais. No silêncio que ele mantém, a ausência dela se torna uma presença constante. O homem que sente, mas não diz, se transforma em espectador da própria ausência. Ele assiste ao desenrolar de uma perda sem tentar impedir, não porque não importe, mas porque não sabe como reagir quando algo toca regiões tão profundas que escapam à lógica e ao controle. Ele pensa, se ela foi embora, talvez não era para ser. E com isso, tenta acalmar o que queima por dentro. Mas esse tipo de consolo racional não acalma o inconsciente, apenas o silencia temporariamente. No nível arquetípico, ele ainda carrega a imagem da mulher idealizada, aquela que ele acreditava estar sempre disponível, pronta para perdoar, para acolher. Quando ela não volta, essa imagem é rompida, e junto dela ruem suas certezas. Ele começa a questionar o próprio valor, suas atitudes, as palavras ditas e, principalmente, as não ditas. O silêncio da mulher ativa nele um processo de individuação forçada. Jung descreve a individuação como o caminho em que o ser humano precisa integrar todas as suas partes, inclusive as mais frágeis, confusas e dolorosas. E a ausência dela se torna exatamente isso, o espelho que mostra quem ele foi e quem não teve coragem de ser. É aí que o silêncio começa a gritar dentro dele.
Grita na forma de saudade mal resolvida, de culpa disfarçada de orgulho, de solidão embrulhada em distrações. Ele não compartilha isso com ninguém. Seus amigos acreditam que está bem, que já superou, mas ele revive mentalmente cada detalhe do último encontro, da última mensagem que ignorou, da última vez em que viu os olhos dela pedindo atenção silenciosa. O silêncio dela o obriga a relembrar. E o que ele lembra não são só os bons momentos. Ele lembra do que não deu, do que não disse, do que deixou passar. Para o inconsciente masculino, o silêncio feminino pode ser devastador, porque ele o confronta com o não dito, e o não dito carrega mais poder do que qualquer grito. Ela não acusou, ela não culpou, ela apenas se retirou. E essa retirada desarma todo o sistema defensivo dele, porque ela não jogou, ela escolheu se preservar. E esse tipo de mulher, quando vai embora, leva mais do que a presença, leva a ilusão. E com a ilusão destruída, ele fica com o real. E o real é desconfortável. Ele percebe que não soube ouvir, que banalizou o vínculo, que transformou o afeto em algo comum. E agora, tudo isso o assombra. A ausência dela passa a ser a régua pela qual ele mede todas as outras presenças. Nenhuma se compara, porque ela, mesmo em silêncio, continua ressoando em cada mulher que tenta ocupar o mesmo espaço. Mas ele não dirá nada. Talvez por orgulho, talvez por medo de ouvir que ela não sente o mesmo, talvez porque ainda acredita que o tempo resolverá o que ele mesmo destruiu com descaso. O fato é que enquanto ele se cala, a imagem dela cresce, não como idealização romântica, mas como símbolo daquilo que ele perdeu por não saber amar com presença. A dor dele, embora muda, é real. E mesmo que ele não diga, ela sente. A mulher intuitiva percebe quando ainda habita o inconsciente de alguém. E essa percepção, para ela, é libertadora. Porque mostra que, mesmo sem palavras, sua ausência tem peso. Sua presença foi marcante. Seu silêncio tem nome, rosto e significado. E nesse reconhecimento, ela se permite seguir, inteira. Enquanto ele tenta viver normalmente, ela floresce no silêncio que o incomoda. A ausência dela não é um vácuo, é um campo fértil onde ela semeia novas versões de si mesma. Ele, por outro lado, estagna emocionalmente, porque não se trata apenas da saudade de alguém, trata-se do confronto com a própria incapacidade de se vincular com profundidade. Ele sente, mas não age, porque agir exigiria romper com padrões antigos, exigiria dizer: eu errei, eu senti sua falta, você me fez falta de um jeito que eu não consigo explicar. E essas frases, para muitos homens, soam como fraqueza, quando, na verdade, são prova de coragem emocional. Mas ele não aprendeu isso. Aprendeu que demonstrar é se expor, que reconhecer o valor de uma mulher que foi embora é sinal de derrota. Por isso, ele se cala, mesmo sangrando por dentro. Na lógica estoica, o domínio sobre as emoções não significa reprimi-las, mas compreendê-las e transcendê-las. Mas ele ainda está preso na fase da negação. O ego tenta manter a narrativa. Se ela foi embora, é porque não era para ficar. Mas o self, em silêncio, contradiz. Você a afastou porque não soube lidar com a profundidade dela. O problema é que profundidade assusta quem só aprendeu a nadar na superfície. E ela era oceano. Um oceano que não exigia salvação, mas presença. Ele não precisaria ser herói, só precisava ser verdadeiro. Mas ele não foi. E agora o silêncio dela se torna um espelho onde ele enxerga o reflexo da própria covardia emocional. Há homens que só reconhecem o valor de uma mulher quando ela já está em outro estágio. Aquele onde ela não precisa mais ser reconhecida. Onde ela já compreendeu que amor não se implora, que presença não se negocia e que conexão não se sustenta com promessas vazias. Quando ela chega nesse lugar, ela já não olha mais para trás. Ele, por sua vez, passa a olhar demais.
Vasculha fotos antigas, lembra da voz dela, relembra mensagens que não respondeu, toques que ignorou, silêncios que não soube interpretar. Mas mesmo assim, não manda mensagem, não se declara, porque o medo de rejeição ainda fala mais alto do que a saudade. O orgulho ainda pesa mais que o arrependimento. E quanto mais ele demora, mais distante ela fica. Porque a mulher que se refaz após a ausência não volta mais ao ponto de partida. Ela não volta para onde já foi invisível. Ela não repete o ciclo que quase a fez se perder de si mesma. O silêncio dela se transforma em uma ponte que a leva para dentro. E quanto mais ela caminha, mais longe dele ela está. Ele então se vê preso entre o desejo de agir e o terror de se expor. E nesse limbo, consome-se por dentro. Porque o que sente é real, mas não verbalizável. Porque aquilo que perdeu é significativo, mas agora intocável. Porque no fundo ele sabe. Não era só sobre gostar dela. Era sobre não ter estrutura emocional para sustentar o tipo de mulher que ela se tornou. Ela, que um dia esperou por palavras, hoje compreende o poder do não dito. Ela percebeu que o silêncio dele não era apenas ausência de afeto, era ausência de consciência. Era a incapacidade de se olhar com honestidade, de assumir a própria responsabilidade emocional. E ao perceber isso, ela escolheu não esperar mais. A mulher que desperta para o próprio valor entende que há dores que não são dela, que não precisa mais se moldar para caber no afeto alheio, que não está em sua missão salvar quem ainda se protege da própria sombra. Jung dizia que a mulher integrada é aquela que acolhe sua própria luz e sua própria escuridão, e foi nesse caminho que ela se encontrou. Ela não precisou que ele dissesse nada, porque às vezes o silêncio de um homem diz mais do que qualquer justificativa. Diz que ele não soube escolher, que preferiu se esconder, que amou sim, mas não com coragem. E amor sem coragem é só apego travestido. Só serve para manter alguém por perto, nunca para permitir que algo floresça. Enquanto ele se atormenta com o que poderia ter feito diferente, ela abraça a serenidade do que fez por si. Ela não precisa que ele reconheça, porque o que importa não é o reconhecimento externo, mas a paz interna. E isso ela alcançou. Não porque ele mudou, mas porque ela parou de esperar que ele mudasse. No inconsciente dele, a imagem dela continua viva, não como uma mulher qualquer, mas como a que foi embora quando ele achou que ela jamais iria. A que se calou quando ele esperava escândalo. A que não disse nada, mas deixou tudo dito em sua ausência. Essa mulher agora não é mais memória, é símbolo. E símbolos não morrem, permanecem mesmo quando o tempo passa. A dor da ausência que ele sente é, na verdade, a dor da própria desconexão interna. Porque não é só ela que falta, é ele mesmo que falta para si. E enquanto não reencontrar essa parte de si que ela tocou, seguirá revivendo esse vazio com outros nomes, outras histórias, outros corpos. Mas nenhuma terá o mesmo eco. Nenhuma despertará nele o que ela despertou. Ele ainda poderia dizer algo. Poderia tentar, mas a janela entre o arrependimento e a ação fecha rápido quando se trata de mulheres que evoluem em silêncio. E ela evoluiu. Ela não voltou, não por orgulho, mas porque aprendeu a se bastar. Aprendeu que há vínculos que, para não nos destruírem, precisam ser deixados para trás. E se ele um dia tiver coragem de encarar esse silêncio com sinceridade, talvez compreenda que a dor que sente não é apenas pela perda de uma mulher, mas pela perda de uma chance de ser alguém melhor ao lado dela. E essa, sim, é uma dor que ecoa por muito tempo, porque o homem que sente ausência, mas não diz nada, acaba habitando o próprio silêncio como punição. Se essa reflexão tocou você de alguma forma, respira fundo. É sinal de que algo dentro de você está despertando. Deixa nos comentários o que esse silêncio te fez sentir. Aqui, cada palavra compartilhada também cura alguém do outro lado. Se ainda não é inscrito,
Aproveita agora para se inscrever e ativar o sininho. Toda semana tem novos conteúdos mergulhando fundo na alma dos relacionamentos. Curta o vídeo se ele ressoou com a sua história. Isso ajuda o canal a crescer e faz essa mensagem chegar a quem mais precisa ouvir. Obrigado por estar aqui. Nos vemos no próximo mergulho, nas entrelinhas do inconsciente.